Já ouviu falar do transtorno de personalidade narcisista? Bem, se você quiser saber mais desse assunto, não sai do vídeo, pois nós vamos abordar esse tema de uma maneira única. Mas antes, como sempre, gostaria de lembrar-lhes que os senhores são muito bem-vindos aqui no MedTudo, o canal que mede tudo sobre a medicina. Não é à toa que não poderia faltar mais uma de nossas discussões clínicas baseadas em anime. No vídeo de hoje, a ideia é abordar a caracterização do transtorno de personalidade narcisista a partir do anime Blue Lock. E mesmo que você ainda não tenha assistido essa obra que vem fazendo muito sucesso recentemente, não me pula ainda que a nossa discussão vai ser legal. Você vai ver. Enfim, o anime Blue Lock, para quem não conhece, é uma animação que fala sobre futebol, apresentando diversos personagens adolescentes que treinam num programa chamado, justamente, de Blue Lock para tentarem se tornar o melhor jogador do mundo. Isso daqui é muito louco, né, pessoal? Tem um monte de vídeo na internet aí que você vê associações entre cada um dos personagens com um jogador da vida real. Por exemplo, o Bashira, que o próprio autor do mangá disse ter se inspirado no Ronaldinho para criá-lo. Doidera, né? Pois bem, a única coisa que talvez seja mais estranha dessa animação é que tem um maluco de óculos, que coordena esse programa de aperfeiçoamento no futebol, cuja visão sobre a formação de um craque recai no egocentrismo. Ou seja, nesse anime, os jogadores que vão se destacando durante as partidas, são, basicamente, aqueles personagens que mais cultuam seu próprio ego. Não que essa visão seja totalmente errada, porque de uma forma ou de outra, para um jogador fazer muitos gols, é preciso que ele seja um pouco fominha. Mas quem assistiu ao Blue Lock sabe que essa percepção do ego acaba sendo, propositalmente, exagerada. E por que eu estou insistindo tanto nesse ponto, senhores? É evidente que o cerne do transtorno de personalidade narcisista abrange, de maneira simplista, essa hiperinsuflação do ego, ou seja, dessa supervalorização que temos de nós mesmos. Afinal, se retomarmos a mitologia grega, vemos que no conto de Narciso, que dá origem à expressão narcisista, esse personagem clássico acabou falecendo, justamente, por achar seu reflexo tão bonito na superfície de um lago, que ele acabou, subitamente, caindo e se afogando em tais águas. Por sua vez, não que eu queira taxar os personagens de Blue Lock como pacientes com transtornos psiquiátricos, até porque o transtorno de personalidade narcisista indica uma patologia. Portanto, é implícito que seus detentores tenham um grau de prejuízo funcional na sua correlação interpessoal. O que não acontece, necessariamente, no caso do anime e, principalmente, na própria vida real. Afinal, quem não tem aquele amigo que costuma se achar um pouco melhor que os demais? A questão é que todas as pessoas têm um grau maior ou menor de narcisismo na sua personalidade, o que pode ser até benéfico em muitos casos quando vemos que o narcisismo está sim associado a, geralmente, melhor desempenho funcional e autoestima. Por isso, concluindo a ideia, neste vídeo a nossa discussão assumirá um caráter mais lúdico, sem ter a pretensão de diagnosticar realmente um transtorno de personalidade. Agora sim, gente! Estamos prontos para analisar o caso do Shohei Barou, o personagem de Blue Lock que, na minha opinião, melhor ilustraria um transtorno de personalidade narcisista. Isso porque, esse cara, mesmo quando ele está jogando bola com os companheiros de time dele, ele não quer nem saber. Isto é, muitas vezes, o Barou atrapalha o seu time, rouba a bola de um colega, tudo no intuito de ser ele o protagonista da partida. O Barou, inclusive, não por mera coincidência, costuma auto-intitular-se de rei, de modo que as outras pessoas à sua volta não passem de súditos e coadjuvantes da sua história. Claro que essa caricatura tem um lado carismático para nós espectadores, porém, se analisarmos minuciosamente tal relação, é possível destrinchar várias características desse transtorno de personalidade. Nesse sentido, pacientes com o transtorno de personalidade narcisista clássico superestimam suas habilidades e exageram suas realizações. Eles acham que são superiores, originais ou especiais.
Essa superestimação de seu próprio valor e realizações muitas vezes implica uma subestimação do valor e das realizações dos outros. Até aqui, um quadro bem condizente com a personalidade do Barrow. Além disso, esses pacientes estão preocupados com fantasias de grandes realizações, de serem admirados por sua inteligência ou beleza avassaladora, de ter prestígio e influência ou de experimentar um grande amor. Eles sentem que devem se relacionar apenas com outros tão especiais e talentosos quanto eles mesmos, não com pessoas comuns. Como os pacientes com transtorno narcisista precisam ser admirados, sua autoestima depende da consideração positiva dos outros e é, portanto, geralmente muito frágil. Eles são sensíveis e se chateiam com as críticas dos outros e pelo fracasso, o que faz com que se sintam humilhados e derrotados. Eles podem responder com raiva ou desprezo, ou podem contra-atacar violentamente. Galera! Isso daqui é facilmente percebido no Barrow, pois em uma das passagens da trama, vemos esse personagem perder o protagonismo de uma partida para o Isag, que além de tudo, o critica de maneira construtiva, mas que recebe por parte do Barrow uma hostilidade exacerbada, em virtude, exatamente, dessa fragilidade do ego. Ademais, algo que é importante citar remete ao modo como os psiquiatras fazem o diagnóstico desse transtorno de personalidade narcisista. Afinal, é utilizado um manual americano chamado de DSM-5, que já abordamos em outros vídeos, como neste que está aparecendo na sua tela. Segundo esse manual, mais de 5 dos seguintes critérios precisam estar presentes em um indivíduo, por um período consistente, não só isso, de modo que causem um prejuízo funcional. Os critérios são os seguintes. Uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos. Preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. Convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre. Necessidade de ser incondicionalmente admirado. Uma sensação de merecimento. Exploração dos outros para alcançar objetivos próprios. Falta de empatia. Inveja dos outros e convicção de que outros os invejam. Arrogância e altivez. Dessarte, como eu havia mencionado, mesmo após o acima exposto, é difícil de caracterizar o Barrow como um portador do transtorno de personalidade narcisista. No entanto, nossa discussão foi interessante para construir um arquétipo desse transtorno que vocês, caros espectadores, podem aí passar a começar a identificar no cotidiano. Legal, não é mesmo? Então, acho que era mais isso. Se você gosta de conteúdos como esse, não esquece de se inscrever e deixar o like, porque só dessa maneira o algoritmo do YouTube vai recomendar mais e mais vídeos do nosso canal. Muito obrigado por chegar até aqui. Forte abraço e até a próxima!